Tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de demissões em massa nas Big Techs e a influência da inteligência artificial na produção dessas demissões. A gente pegou aqui alguns artigos, um deles do El País e outros artigos entrecortados aqui de algumas outras fontes e nós vamos mencionar aqui para vocês. Então, bem, a onda de demissões em empresas de tecnologia, como por exemplo a Amazon, entre outras, e as suas congêneres, no período de 2024 e 2025, de fato tem sido um tema central no mercado de trabalho digital da atualidade. Essas são as notícias que nós estamos lendo. A pesquisa sobre a Amazon, em particular, reflete de fato um cenário complexo. Tem havido cortes de pessoal significativos, investimento maciço em inteligência artificial, o que sugere que uma coisa tende a substituir outra, e muitas vezes na presença de lucros recordes, o que não justificaria uma contenção. No caso das demissões, não justificaria uma contenção de despesa, uma vez que está tendo-se lucros altos. Bom, é claro que as empresas, elas têm o direito, em tese, né? Em tese, elas têm o direito de diminuir seus custos, mas principalmente em face de necessidades. Mas fora das necessidades, fora da compressão de valores percebidos, você fazer demissão por opção, tendo lucro, por opção de ter mais lucro, fica parecendo uma coisa meio antiética em termos de sociedade. Então as pessoas poderiam criticar, reivindicar e tal. Então eu vou fazer uma análise fria, porque o juízo de valor de que não deveria demitir ou deveria demitir é uma discussão de sociedade, talvez uma discussão de política, já que são quantidades imensas de pessoas em empresas que estão imiscuídas na vida de bilhões de pessoas para prestar serviço, entretenimento, comunicação, unir cantos díspares e longínquos do mundo. Então, com a disponibilidade de plantel de pessoas para financiá-los ou pagar por seus serviços muito grande, e a contrapartida dessa empresa empregando pouca gente e ganhando muito pelo serviço que ela assiste, ou que ela dá assistência, poderia ser objeto de uma discussão nos termos da ética e, portanto, de políticas de Estado, de parlamentos, de discussão de conclaves, vamos dizer, conclave não é a palavra certa, mas discussão em termos de mundo, né? Parlamento, por exemplo, parlamento europeu, ou discussão dentro dos parlamentos de cada país, e comunicação entre os representantes dos vários países, porque essas empresas passam por vários países. Muito bem. Então, nesse ano de 2005, o cenário é mais ou menos o seguinte, dentro do setor de tecnologia, né, digital. Existe uma continuidade de crise de demissões. Olha bem, a crise não é das empresas. A crise referida aqui são as demissões que se intensificaram em 2024. Elas já vinham acontecendo em 2024 e agora em 2025. Fontes indicam que mais de 112 mil funcionários na área de tecnologia foram demitidos em centenas de empresas em 2025. Muito bem. Primeiro, empresa, a Amazon. Ela cortou cerca de 14 mil a 30 mil cargos, reduzindo custos, corte em camadas operacionais, e fez investimentos na inteligência artificial. A fonte disso aí é a Agência Brasil e The Times of India. É uma publicação. A Microsoft, ela demitiu cerca de 9 mil funcionários em várias rodadas. O foco também foi investimento em inteligência artificial e reestruturação após aquisições. A fonte disso aí é o The Times of India e o Convergência Digital. São as publicações. A Meta, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, ela demitiu cerca de 600 em divisões de IA, ou seja, aqueles que estavam trabalhando em IA,
puderam ser demitidos nesses departamentos substituídos pela própria IA, porque a IA abrangeu os serviços deles. Em princípio seria isso. Reestruturação por projetos de IA, considerados burocratizados demais, e eles proclamaram que aquele seria o ano da eficiência. Eficiência em trabalho, ou seja, menos gente, mais serviço e menos burocracia. A publicação Start-C e o The Times of India foram os que publicaram afirmando isso aí. O Salesforce demitiu 4.000 em suporte aos clientes, aquela divisão da empresa que fazia suporte aos clientes. A mudança para serviços foi impulsionada pelas IAs, que substituíram essas pessoas, automatizando interações rotineiras, aquelas do dia a dia. A fonte diz The Times of India. A Intel, houve uma redução de 24.000 funcionários dessa área, priorização da IA e iniciativas de automação, segundo eles, por incerteza econômica. No caso deles aí, deram até a condição de que eles realmente estavam tentando diminuir custos por questões de lucratividade. Então, pelo menos essa justificativa, ela cabe mais dentro das questões de ética que poderíamos discutir. Fonte, The Times of India. O Google, centenas de operadores, mas em várias rodadas, não deu um número certo. Movimentação de recursos para pesquisa e de desenvolvimento de IA. Quer dizer, demitiram algumas pessoas, conseguindo substituir, e os que ficarem lá pesquisaram através da IA para poder fazer substituições também. The Times of India foi quem publicou. E o Accenture, também milhares de funcionários, não disse a quantidade, priorizaram capacidades de IA, alinhamento com as demandas dos clientes. Alguns cargos não puderam ser requalificados e a gente não sabe o que significa isso dentro da empresa. Também The Times of India. As fontes foram baseadas nos relatórios das Layoff.fi, que é um site de rastreamento independente, a Agência Brasil, The Times of India e Start-C. Esses dados foram de 2025 e uma boa parte de 2024. Influência da inteligência artificial nas demissões. Em princípio, cogita-se disso. A suposição dos sindicatos sobre a IA não é infundada. Ela é um fator explicitamente citado por executivos e analistas dos setores ou do setor como catalisador dessas demissões. 2 pontos. Automação de tarefas. A IA e a automação estão substituindo tarefas rotineiras e repetitivas em diversas áreas, desde o suporte ao cliente, exemplo da Salesforce, até o trabalho corporativo e de back-office, ou seja, aquele trabalho de interação interno da empresa. O presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Jerome Powell, chegou a afirmar que muitas empresas anunciaram demissões citando a IA como motivo. Por reestruturação estratégica, as empresas estão realocando seus recursos, ao invés de manter grandes equipes para tarefas existentes, estão investindo em especialistas em IA, Machine Learning e novos produtos relacionados, tornando os cargos tradicionais desnecessários ou não requalificáveis para as novas necessidades da empresa. Exemplo da Accenture e dos cortes na divisão de IA da Meta. Ano de eficiência. Empresas como o Meta de Zuckerberg e a própria Amazon alegam uma busca por maior eficiência após uma supercontratação que houve durante a pandemia de Covid-19. A IA é vista como uma ferramenta crucial para atingir essa eficiência, permitindo que a empresa faça mais com menos pessoal, quer dizer, aumente sua margem de lucro, ganhe eficiência, treinando as ferramentas para trabalhar melhor que as pessoas. Pelo menos é o que deduziu aqui, não sei se a minha dedução é a correta, porque as reportagens não vêm muito aprofundado, também a gente não entende exatamente como que as empresas trabalham, né? A gente tem uma ideia.
lucros crescentes versus cortes de emprego, o que traria para nós uma contradição a ser examinada, né? Eu não vou julgar a priori. Outros poderiam, em conjunto, com mais recursos, com mais fatos trazidos, julgar, tirar uma ideia. Se bem que a palavra julgamento tem a ver com questões legais, né? A questão aqui seria mais ética do que legal. Agora, se houver alguma questão legal, que ela seja levantada também. Um dos pontos mais controversos e que fortalece o argumento dos sindicatos e dos críticos é o fato de que as demissões estão ocorrendo em meio a lucros recordes. Não estou dizendo que são de todas as empresas, né? Teve uma ali que declarou que era por questões questões econômicas, né? A Intel, né? Mas vamos lá. Então, as grandes empresas de tecnologia, as chamadas sete magníficas, Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla e Nvidia, têm apresentado crescimento em vendas e lucros, ditando o ritmo das bolsas de valores. Ou seja, o ritmo da bolsa de valores tem sido ditado por elas por crescimento em venda e lucro, lucratividade alta. Em 2023, precedendo a onda 2024-2025, a Alphabet, a Apple, a Amazon, a Meta, a Microsoft lucraram juntas cerca de 327 bilhões, ou seja, 25,6% a mais do que no ano anterior. Fonte: BBC News Brasil. O lucro de 32% dessas empresas, mencionado em sua pergunta... Desculpa, pulei uma página aqui, pulei uma linha aqui, peraí. O lucro de 32% mencionado em sua pergunta para a Amazon, ou seja, a pergunta da questão lá no início, que dizia respeito às demissões da Amazon, se encaixa nessa tendência de performance financeira robusta, porque isso aqui é uma resposta que o missivista aqui da reportagem fez, parece que é uma IA. Mas vamos passar. Explicação dos analistas. Os analistas de mercado apontam que esta aparente contradição se deve à voracidade dos investidores por lucros cada vez maiores e à pressão de Wall Street por disciplina de custos. De emitir milhares de funcionários é frequentemente visto pelo mercado como um sinal de que a gestão está focada em eficiência máxima e no retorno para o acionista. Ou seja, aquilo que você deixa de pagar e, portanto, ter lucro, é um dinheiro que o acionista fica para ele. E o acionista tem o dinheiro dele lá, que ele está ganhando dividendos, né? E ele quer o máximo de eficiência da empresa para manter o dinheiro dele lá. E por conta disso a empresa faz o máximo para ter um perfil bonitinho para o acionista ficar especulando com felicidade, né? Então essa questão é realmente muito ética. Condições de trabalho e precarização. O problema de você ter demissão é que existem muitas reclamações de condições de trabalho e precarização. Não estou falando que são de todas as empresas, e o que vem à baila pela internet ou pelos informativos cita algumas empresas, né? Agora, o quanto que isso passa pela justiça, quais são os dados levantados sobre isso, a gente teria que ser mais profundo. Mas a alegação dos sindicatos sobre condições precárias de trabalho, especialmente saúde física dos atuais trabalhadores, tem sido uma crítica constante ao modelo de gestão de algumas dessas empresas, notadamente da Amazon. Nós pegamos aqui a Amazon como exemplo, mas existem outros, no contexto de seus centros de distribuição e armazéns. Por que eu peguei a Amazon como exemplo? Porque tem uma reportagem que nós vamos ler aqui da El País, em que foi publicada e foi mais especificada, um pouco mais comentada. O modelo de negócio do capitalismo de plataforma e a gestão algorítmica, que é o uso de IA e algoritmos para monitorar e gerenciar a produtividade, têm sido citados por pesquisadores como um fator de precarização estrutural do trabalho. A maneira como você estrutura o trabalho considerando o algoritmo pela velocidade dele, pela certeza, pela rapidez, quer dizer, pela velocidade, pela rapidez e pelo direcionamento de trabalho e o encurtamento de tempo e a busca por eficiência faz com que o humano passe a trabalhar na velocidade de um robô ou de uma IA. É claro que ele não consegue. Então ele está sempre sobressaltado.
né? Então, nos armazéns da Amazon, por exemplo, mas não só da Amazon, nós vamos ver aqui para frente, há relatos e estudos sobre a pressão de produtividade imposta pelos algoritmos, que definem ritmos de trabalho extremamente rápidos, resultando em estresse físico, porque é uma aceleração do ritmo do trabalho, com metas definidas por sistemas que não consideram o bem-estar humano, elevando o risco de lesões físicas. Por quê? Por que ele não considera o bem-estar humano? Porque ele é uma coisa técnica, tecnológica, ele é um algoritmo, ou ele é um robô, ou ele é um robô com uma IA. Ele não tem como o movimento mecânico dele tem a rapidez e o cansaço de máquina, não considera o cansaço humano. Então ele cobra de você a eficiência, como se você fosse um outro robô. Cobrar em tese, né? Está dentro do circuito do sistema funcionante. Monitoramento intenso. Existe um monitoramento constante e detalhado do desempenho por meio de tecnologia que aumenta a pressão psicológica e a sensação de insegurança. Não sei em que nível que é isso, o quanto rápido isso aí é, o quanto que isso aí dá feedback toda hora para dizer que o cara está atrasado, ou que ele tem que caminhar mais rápido, ou que ele tem que caminhar naquele ritmo. Outra coisa, o foco no algoritmo. O empregado, para responder ao sistema, e não a um supervisor humano, porque ele responde ao sistema e não ao supervisor que o veria e o entenderia, bem ou mal, mas o veria e o entenderia, avaliaria pelo menos, nem que fosse pelo lado da empresa, mas não é a esse ser humano, no sentido tradicional, é ao sistema que o empregado se reporta. Então, o que pode levar à corrosão de direitos sociais, porque o sistema ele não está munido das consciências, das qualificações, das capacidades, dos limites humanos, e inclusive limites legais, e o foco exclusivo na produtividade, porque o sistema só vai pensar na produtividade. Quer dizer, quem bolou o sistema, quem fez o sistema funcionar daquela forma foi desumano, não está lá para olhar. A modernização e o investimento em IA, na visão crítica, não resultaram em melhores condições para os trabalhadores que ficaram lá, que não foram demitidos. Ao contrário, eles teriam intensificado a exigência sobre a mão de obra humana, cujo trabalho não foi totalmente substituído, né? E foi diminuído. Não foi substituído, ou seja, alguns humanos que lá ficaram pegaram mais trabalho em função das demissões, porque nem tudo foi substituído pela IA. Quer dizer, se tudo fosse substituído pela IA, já seria um problema social. Não tendo sido substituído e tendo esse nível de cobrança algorítmica aí do sistema, existe o lado desumano da questão. Além da questão social, existe a questão de saúde. Conclusão parcial, né? Porque nós ainda vamos fazer mais 3 ou 4 reportagens aqui. O cenário das demissões em Big Techs tem várias faces. É uma combinação de correção após supercontratação pandêmica, na época da pandemia, pressão dos acionistas pela maximização de lucros e, crucialmente, reestruturação estratégica impulsionada pelo próprio avanço da inteligência artificial, que vem automatizando cargos e exige um realinhamento do foco da empresa. Exige porque a empresa corre atrás de eficiência, porque ela se sente cobrada pelos acionistas e por tudo que está em volta, porque todo mundo que mexe com lucro quer muito lucro. Esse negócio de falar que o acionista está cobrando é meio relativo, porque o acionista está especulando, ele quer ganhar o dinheiro dele, não foi ele que montou a empresa, não foi com o dinheiro dele que a empresa cresceu, né? Foi com a venda, foi com o lucro. Então, a crítica da precarização surge porque a riqueza gerada por essa eficiência não está sendo traduzida em estabilidade ou melhores condições das sociedades, só da empresa, ou de meia dúzia de donos ou de acionistas da empresa. Isso está sendo traduzido, sim, em cortes e maior pressão sobre o quadro dos funcionários que restaram. Para exemplificar e manter a atualidade desses fatos em realce, nós vamos trazer uma reportagem que ela está focada na Amazon, porque ela foi uma reportagem do El País no dia 2 de novembro de 2025 agora, né? Mas nós não estamos falando aqui da Amazon, nós estamos usando a Amazon porque ela é uma dessas empresas que vem demitindo, que está tendo lucro e que foi objeto dessa reportagem aqui do El País. A segunda maior empregadora dos Estados Unidos anuncia milhares de demissões ao mesmo tempo que registra receitas recordes e investe pesadamente em inteligência artificial.
A reportagem é de Jesus Cérvulo Gonzalez, publicada no El País em 2/11/2025 e republicada pelo Usininos. Tá? Eu vou evitar ficar falando muito o nome da empresa aqui, porque eu não quero estigmatizar, e estigmatizando eu prejudico o meu vídeo andando aqui na internet. Tá? Então na manhã eu vou falar apenas da empresa. Já está implícito aí que essa reportagem se refere a essa que eu já mencionei. Então na terça-feira, agora, depois desse dia 12, centenas de funcionários da empresa em centros de trabalho nos Estados Unidos receberam uma mensagem de texto em seus celulares. A empresa os aconselhava a verificar primeiro seus e-mails corporativos antes de irem para o escritório trabalhar. A mensagem enfatizava que no caso não tivesse recebido nenhum e-mail da empresa, ainda assim deveriam estar em contato com o suporte técnico antes de irem trabalhar naquela manhã para saber se alguma coisa na caixa de e-mail deveria ter chegado. E aqueles que chegaram vão ver primeiro para ver se chegou. Foi assim que a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, empresa já mencionada, anunciou as primeiras demissões em seu plano de redução de pessoal, que vai afetar 14 mil funcionários corporativos em todo o mundo. E nós já dissemos isso na tabela comparativa lá com as outras empresas. O dono da empresa, né, que vocês sabem muito bem quem é, demitiu 27 mil funcionários em decorrência da pandemia e das interrupções na cadeia de suprimentos. As novas demissões afetam cargos corporativos da empresa em todo o mundo. Na Espanha, e o El País é exatamente situado na Espanha, a empresa iniciou um processo de demissão coletiva, que é chamado de ERE, que vai afetar aproximadamente 1.200 funcionários em seus escritórios corporativos, escritórios da empresa. A empresa está automatizando diversos processos para reduzir custos, ao mesmo tempo que aumenta seus investimentos em inteligência artificial. As mensagens de textos enviadas pela empresa aos seus funcionários demitidos nos Estados Unidos da América tinham como objetivo impedir que eles chegassem ao escritório e descobrissem repentinamente que suas credenciais não estavam mais funcionando e que eles não teriam acesso às instalações, aos computadores, às salas, né, através aquelas senhas e tal, de acordo com as informações divulgadas pela Business Insider. A empresa anunciou então demissões na mesma semana em que informou aos acionistas que obteve um lucro de 21 bilhões aproximadamente no último trimestre. Então, na mesma semana em que eles tiveram o lucro anunciado aos acionistas de 21 bilhões de dólares, mais precisamente 21,187 bilhões de dólares, naquele trimestre, no último trimestre, um aumento que considera 38% em comparação com o mesmo trimestre do período do ano passado, mesmo período do ano passado, os números da empresa que obtém a maior parte de sua receita do comércio eletrônico são realmente impressionantes. Essa empresa reportou vendas trimestrais na faixa de 180 bilhões de dólares, um aumento de 13%. Né? Quer dizer, eles faturaram 180 bilhões, o que deu lá um lucro de 21. Para se ter uma ideia da dimensão da empresa, em apenas um trimestre ela fatura mais do que toda a Espanha destina ao pagamento de todas as pensões durante um ano inteiro. Né? Ela está ganhando, a empresa ganha num trimestre. As demissões da empresa são apenas a ponta do iceberg de uma estratégia de automação impulsionada por inteligência artificial que se expandirá nos próximos anos. A empresa postal e de logística UPS anunciou esta semana, durante a apresentação de seus resultados trimestrais, que reduziu seu quadro de funcionários em 34 mil postos de trabalho este ano e espera cortar mais 14 mil até o final do ano, deste ano. Ela já reduziu, a UPS, que é outra empresa, reduziu 34 mil postos e quer reduzir mais 14 mil até o final do ano. Olha, nós estamos em novembro, né? Então, quer dizer, o total desse ano aí vai para 48, quase 50 mil pessoas demitidas. A maioria dos afetados são trabalhadores de escritório, o que eles têm como burocratas, né? E como são conhecidos os funcionários administrativos nos Estados Unidos. A empresa afirma que a automação permite a redução de custos,
E isso aí vai, obviamente, agradar quem? Os acionistas. Da mesma forma, a empresa de microprocessadores Intel, ela que mencionou dificuldades econômicas, tem planos para demitir 24 mil funcionários e pelo menos uma dúzia de corporações multinacionais nos Estados Unidos, incluindo a Ford, a Microsoft, a Meta, a Salesforce e a Target, anunciaram reduções em seus quadros de funcionários. Não sabemos quantas delas por questões financeiras, mas parece que a maior parte é lucrativa. Talvez a exceção seja a Intel, mas eu não tenho dados para afirmar. Foi apenas a justificativa que a Intel deu. Os avanços tecnológicos associados à IA começaram a impactar então o mercado de trabalho de maneira forte, certo? Bom, rumores sobre o plano da Amazon, ou da empresa, para não ficar falando o nome dela toda hora, de reduzir seu quadro de funcionários circularam dentro da empresa já há algum tempo. 10 dias antes, o New York Times havia noticiado que a empresa estava investindo pesadamente em automação e planejava substituir mais de 500 mil de funcionários robôs. Aliás, desculpa, por robôs. Mais de 500 mil. Ora, 500 mil são 500 mil. Mais de 500 mil. Na manhã de segunda-feira, as demissões na empresa já eram um segredo aberto dentro da empresa. Por volta de meio-dia, a Reuters noticiou que a empresa do comércio eletrônico do mundo, a maior delas, que é a que nós estamos falando, estava preparando para cortar 30 mil vagas administrativas. No dia seguinte, Beth Galetti, vice-presidente da experiência de funcionário e tecnologia da empresa, escreveu uma carta aos funcionários anunciando uma redução geral de aproximadamente as tais 14 mil posições corporativas. A empresa teve dificuldade em explicar as demissões. Galetti afirmou no início dessa semana que elas se deviam ao avanço da IA. Alguns podem se perguntar por que estamos reduzindo o número de funcionários quando a empresa está apresentando um ótimo desempenho. Escreveu ele: precisamos lembrar que o mundo está mudando rapidamente. Ele ou ela, né? Porque é Beth. Alguns podem argumentar por que estamos reduzindo o número de funcionários quando a empresa está em bom desempenho. Precisamos lembrar que o mundo está mudando rapidamente. Essa geração de IA é a tecnologia mais transformadora que vimos desde a internet e permite que as empresas inovem muito mais rápido do que nunca. Estamos convencidos de que precisamos de uma organização mais ágil, com menos níveis hierárquicos, ou seja, menos burocracia, e maior autonomia para avançar o mais rápido possível em benefício dos nossos clientes e dos nossos negócios, explicou. E não em benefício das pessoas. Olha bem, as empresas elas têm objetivo de lucro e de acionistas. E de satisfação do cliente, para o cliente pagar cada vez mais ou pagar melhor. Ela não está pensando em termos de sociedade. Ela não tem metas sociais. É antiético? Bom, é antiético. Pode até ser antiético. Eu não sei se é. Não vou entrar nesse juízo de valor. Mas se você pensar que nós temos representantes legais para discutir com esse poderio econômico dessas empresas, mas você vai proibir a empresa de fazer isso, fazer aquilo? Então vamos olhar lá para a China. Na China, quando o cara da Huawei resolveu fazer alguma coisa lá, o governo chinês virou para ele e falou assim: escuta, esse negócio seu é interessante, vou te financiar. Ele tinha conversado com o governo, porque lá você tem que conversar com o governo. Financiaram eles. Nós queremos que você expanda lá para fora. Tá, foram lá para fora. Então ele começou numa luta financiada pelo governo. Quando ele chegou numa posição boa, todo mundo estava ganhando, inclusive os funcionários fora de lá. Inclusive os que estão lá dentro. Por quê? Porque estava sendo gestado e gerido por alguém que, em parte, tem obrigações sociais e preocupações sociais. E nem por causa disso a empresa deixou de ser líder no mundo. Né? Então, quer dizer, essa lucratividade aí, ela pode ter um limite da ética. Mas vamos continuar. A verdade é que a empresa mergulhou de cabeça na corrida da IA. O CEO da empresa, chamado Andy Jassy, acho que é assim que fala, afirmou que o grupo investirá mais de 125 bilhões de dólares, no desenvolvimento de inteligência artificial, alocando recursos para data centers, usinas de energia, porque a inteligência artificial precisa de muita água e de muita energia, e design de algoritmos.
para o algoritmo ficar mais enxuto, ter mais apontadores, mais subcamadas. A equipe de robótica da empresa está trabalhando para automatizar 75% das operações da empresa. Isso significa que você vai ter 75% a menos, em tese, de pessoas. Segundo a publicação de tecnologia de Verge, a publicação, né? Isso representaria uma economia de cerca de 30 centavos de dólar por item vendido pela empresa. Ela deve vender bilhões de itens, né? A expectativa é que a automação economize mais de 12,6 bilhões para a empresa nos próximos 2 anos. Apesar disso, Jace insistiu em dissociar as demissões aos avanços da IA. O anúncio que fizemos há alguns dias, disse ele, não foi baseado em razões financeiras, e nem mesmo na IA, pelo menos não agora. Afirmou em resposta a uma pergunta sobre os cortes. Trata-se, na verdade, de cultura. Se você cresce tão rápido quanto nós crescemos ao longo de vários anos, o tamanho da empresa, o número de funcionários, o número de filiais, os tipos de negócio em que você opera agora, 3 pontos. E nós não ficamos sabendo o final. No fim, você tem muito mais pessoas do que antes e muito mais níveis hierárquicos. Ele quis dizer que a empresa acabou inchando. Isso pode desacelerar o processo. Ele está dizendo é como se você tivesse com muita gente carregando pedra e por causa disso a empresa começasse a ficar lenta. Isso que ele está querendo dizer. Então, isso pode desacelerar o processo, afirmou ele ao ser questionado sobre a redução de pessoal. Ele quis dizer que chamaram muita gente para trabalhar porque estava desenvolvendo muito rápido e não deu tempo de pensar que aquilo ali era uma burocracia desnecessária e que ele poderia mandar aquelas pessoas embora. Então não era propriamente a IA. A IA veio como um socorro porque ele precisava de mandar as pessoas embora. É isso que ele está dizendo. E eu não estou dizendo que ele está certo, não estou dizendo que acredito nele. Estou dizendo que isso é uma desculpa. Fica aí, quem quiser avaliar, avalie. Eu não tenho condições de dizer que ele está mentindo ou não. Eu confesso que não acredito muito nisso não. E acredito até que ele poderia manter algumas dessas pessoas, porque existe um problema social. Mas eles não vão pensar assim. Sem sindicatos. Essa empresa, que é a segunda maior empregadora dos Estados Unidos, atrás apenas da Walmart, a empresa liderada pelo rapazinho lá, que tem aquele nome bacaninha, né, possui 1.556.000 funcionários, entre os permanentes e os temporários, de acordo com o seu último relatório anual arquivado da Comissão de Valores Mobiliários, a SEC. Apesar disso, não possui representação de sindical, porque a empresa reconhece em seu relatório trimestral. Periodicamente nós somos impactados por tentativas de sindicalização, ou seja, de formação de sindicatos, do sindicato de organizar grupos de pessoas de nossos funcionários. Se esses esforços de organização forem bem-sucedidos, diminuirão nossa flexibilidade operacional, o que poderá afetar negativamente nossa eficiência operacional. Né? Olha o que ele acha do sindicato. O sindicato existe para diminuir a eficiência deles. Por outro lado, nossa resposta a qualquer esforço de organização dos sindicatos poderá ser percebida negativamente e prejudicar nossos negócios e nossa reputação. Obviamente ele está falando dos acionistas, né? Então a unidade de trabalho dessa empresa, a primeira organização de trabalhadores da gigante do e-commerce a tentar sindicalização, critica a empresa. Apesar de ostentar lucros milionários, essa unidade de trabalho da empresa denuncia o emprego precário de milhares de trabalhadores. Então ele escreve um texto aqui que eu pedi a IA para comentar e falar sobre essas condições em outras empresas. E ela veio e falou do Mercado Livre também e de outras, muito en passant. Eu não quero ficar falando o nome das empresas, tá? Todos os dias no chão da fábrica sofremos consequências, exaustão, distensões musculares, lesões que não cicatrizam porque não podemos nos dar ao luxo de fazer uma pausa. Já desmaiamos de calor, lutamos para respirar o ar poluído, suportamos dores apenas para atingir metas de produtividades impossíveis. Já nos machucamos com equipamentos defeituosos, em ambientes de trabalho perigosos, e a gerência nos culpa pelas condições inseguras criadas pela própria empresa. A empresa que criou e critica a nós. Então eu pedi para
saber se isso aí era uma coisa apenas dessa empresa. Estou evitando falar o nome aqui 500 vezes, né, gente? Então, voltamos. Eu pedi para trazer exemplos e pedi para citar as fontes. Em alguns lugares aqui ele citou. Vamos lá. Aqui eu já saí da reportagem, agora eu estou na inteligência da IA, tá? É uma das perguntas que eu fiz a uma das IAs. Bom, essa publicação é contundente, disse a IA. A descrição reflete preocupações amplamente divulgadas sobre exaustão, lesões e um ambiente de trabalho perigoso impulsionado por metas de produtividade extremas e sistemas de monitoramento. Quando ele fala isso aí, a IA fala, ela me passa embaixo um link. A maior parte dos links são em inglês, né? Mas algumas têm erro, né? Vem uma coisa que não é aquilo que ele está dizendo, mas essa é exatamente isso mesmo. Ele fala, a pesquisa corrobora de forma significativa as afirmações apresentadas, mas também revela que nem todas as empresas digitais seguem esse padrão. Então lá está escrito que não é o padrão. Agora, lembremos que eu estou dentro de uma IA, né? Obviamente que alguma coisa de bonitinho vai sair lá de dentro. Embora o cenário de trabalho em plataforma seja complexo. Esse complexo aí não significa muita coisa. São os termos que está escrito lá na pesquisa. Bom, aí numa outra pesquisa os caras falam assim, argumentos que corroboram as afirmações sobre a empresa que você perguntou. As afirmações sobre exaustão, lesões, metas impossíveis e responsabilidade da gerência encontram forte apoio em relatórios de investigação, se não vejamos. Aí ele começa a citar aqui, ó, altas taxas de lesões e exaustão. Um relatório apresentado pelo senador Bernie Sanders, citado em matérias da esquerda.net da CNN Brasil, aponta que a empresa Prime Day, né, é a maior causa, ou tem sido uma das maiores causas de lesões dos trabalhadores, destacando a pressão constante para umas taxas de trabalho, metas impossíveis, impostas pelo sistema de vigilância da empresa. Inspeções realizadas pelos centros, em centros da própria empresa nos Estados Unidos apontaram que funcionários estavam expostos a lesões nas costas e outros problemas de saúde relacionados às condições de trabalho. Isso aqui veio da revista Exame. Um artigo do Canaltech, mencionando isso aqui, eu fui lá e abri, realmente ele está escrevendo sobre isso, mencionando uma reportagem investigativa da Review, que é uma publicação em inglês, sugere que em algumas unidades a presença de robôs aumentou as taxas de lesões, porque o robô ele exigiu do trabalhador movimentos repetitivos em ritmos acelerados, dobrando as expectativas de produtividade, esquecendo que o robô é o robô e o humano é o humano, né? E quem colocou o robô lá foi o humano, a culpa não é do robô. Pressão por produtividade e monitoramento. A empresa já foi alvo de denúncias por utilizar software para monitorar as taxas de produtividade individuais de cada funcionário, obviamente, e gerar automaticamente avisos e, porventura, demissões por ineficiência, sem a contribuição direta dos supervisores. É apenas uma análise fria. Críticos como Stacy Mitchell, co-diretora do Institute for Local Self-Resilience, que eu não sei o que significa, descreveram sistemas como uma máquina que só enxerga números e não pessoas. Descreveram a empresa, tratando os trabalhadores como robôs. Isso aqui é DMT em debate e matéria da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Condições inseguras e culpas da gerência. Órgãos reguladores dos Estados Unidos acusaram a empresa de não garantir a segurança dos trabalhadores, com o Departamento de Trabalho emitindo um alerta de perigos sobre riscos de lesões por carregamento de pacotes em depósitos. Matéria da CNN, publicada aqui no Brasil. A empresa já foi multada por condições inseguras, embora tenha discordado das conclusões, reconheceu a importância de reforçar suas medidas de segurança. Revista Exame. Em essência, a publicação reflete o que é chamado de vanguarda tecnológica da precarização, onde a tecnologia de monitoramento é usada para intensificar o trabalho e replicar o modelo ultra-tecnológico do Taylorismo, segundo a revista latino-americana de Ciências de la Comunicación. Outras empresas digitais e boas práticas, ou seja, aquelas que têm a não prática de negação de direitos. É crucial notar que essa empresa,
A Amazon frequentemente é comparada em seu modelo de armazém com as piores práticas de trabalho. Tem sido assim. Em contraste, um vasto setor digital, especialmente no trabalho de conhecimento e desenvolvimento de software, que difere do trabalho de armazéns de logística, existem exemplos de empresas que priorizam o bem-estar e a qualidade de vida. Ele cita aqui uma série, e cita aqui a Infomone, a IGN Brasil, a Devo.to YouTube, Float, 7NIT Tecnologia, várias aqui. Por exemplo, a empresa Bluesoft e a Eloy 7 são avaliadas como as melhores notas de qualidade de vida por funcionários e ex-funcionários em um levantamento da Love Mondays, e inclusive com notas próximas de 5, que é a nota máxima, no setor de tecnologia. A Meta, o Google e a Bayer adotam um movimento de redução de números de cargos gerenciais e apontam em modelos mais horizontais na autonomia dos funcionários, visando reduzir burocracia sobre a carga gerencial. IGN Brasil e Infomone. Em empresas de TI em geral, há exemplos de adoção de modelos de trabalho remoto híbrido que, embora tenham sido alvo de restrições recentes, como da empresa que nós mencionamos na reportagem, são amplamente preferidos pelos funcionários e associados a maior produtividade e alinhamento com o bem-estar de equipe, as empresas de TI em geral. A Devo.to e YouTube, em matérias do YouTube. Empresas de compliance e ética que priorizam investimento em cloud computer, ou seja, computação em nuvem, para armazenamento seguro de dados e disponibilizam documentos sobre políticas de segurança e leis, reforçando o compromisso com a conformidade e a ética no tratamento dos dados e informações dos colaboradores. A Float, a 7NIT e a 7NIT Tecnologia. Então, conclusão do contraste com relação à empresa que nós viemos citando. O contraste principal reside no modelo de logística daquela empresa, caracterizado pela intensificação do trabalho físico, monitoramento algoritmo e altas taxas de lesões, com os modelos de empresas de tecnologia voltados para o trabalho intelectual, que tendem a competir por talentos, oferecendo flexibilidade maior, autonomia e foco na qualidade de vida, conforme avaliações dos próprios trabalhadores. Então ele está dizendo o seguinte, que as dos armazéns realmente estão precisando ser fiscalizadas e melhorar seu trabalho. Agora, as de trabalho intelectual não, elas estão privilegiando e dando tranquilidade ao cara, para o cara trabalhar de boa. Resumo da publicação comentada. Agora veio o resumo aqui da IA, né? Da primeira IA. A publicação resume uma realidade dura e documentada de exploração de chão de fábrica daquela empresa, onde a pressão por produtividade se traduz em danos físicos e mentais dos trabalhadores, corroborados por relatórios do Senado dos Estados Unidos e por outros órgãos reguladores, que inclusive está lá nas entrelinhas dele, lá nas chamadas dele lá. No entanto, é importante reconhecer o ecossistema digital diversificado, ou seja, outras empresas de tecnologia, especialmente as focadas em serviços de software, como por exemplo a Bluesoft e a Elo7, demonstram que é possível operar com sucesso priorizando a qualidade de vida e autonomia dos funcionários, negando assim práticas de negação de direitos em nome de lucros. Pesquisa sobre a empresa Meli, né, que eu citei lá em cima, né, aqui no Brasil, no cômputo desta matéria. A Meli, sendo uma das maiores empresas de tecnologia e logísticas da América Latina, compartilha algumas semelhanças com a Amazon. Então, o Mercado Livre e a Amazon aqui tem semelhança. Vou parar de falar o nome deles, tá? Em seus modelos de distribuição e pressões inerentes à economia da velocidade. A pesquisa revela um ensaio misto. Esta empresa, que está operando aqui no Brasil com seus armazéns aqui, promove uma imagem de ambiente saudável e divertido e oferece benefícios, mas enfrenta denúncias e ações judiciais que corroboram o problema da precarização por metas similar ao descrito na publicação original lá que eu trouxe para a IA daquela empresa. A Meli e as condições de trabalho. Argumentos que corroboram críticas, precarização e negação de direitos. As principais críticas e denúncias sobre condições de trabalho são os centros de distribuição e na área de tecnologia do Mercado Livre, né, do Meli, que estão diretamente ligados à intensificação do trabalho e ao monitoramento. Então existem metas abusivas e pressão extrema.
Esses funcionários e sindicatos, aqui tem sindicatos, relatam que o Mercado Livre trabalham com metas às vezes insanas e abusivas, que exigem um ritmo não humano. Há relatos de exigência de 120 entregas por hora, que seriam 2 pacotes por minuto, no centro de distribuição. Esse dado aqui também é esquisito, hein? 120 entregas por hora, que seria 2 pacotes por minuto. É muita coisa. Tá. Essa pressão leva à exaustão e à ansiedade. Isso é uma matéria da Intercept Brasil, da Conti e do Sindicato dos Trabalhadores de TI. São dados. Relatos desses funcionários apontam que há vigilância constante da supervisão, com monitoramento até mesmo das idas ao banheiro e aos bebedouros. Sindicatos dos Trabalhadores de TI. Há denúncias de que trabalhadores são demitidos por não atingirem metas, mesmo após pouco tempo de trabalho, quer dizer, que eles ainda não teriam pegado o ritmo. Tem gente que trabalha 3 dias e já é demitido, né? Não bate meta. Intercept Brasil. Não sei se esses dados são confiáveis, tá, gente? Mas parece que alguma coisa porque aqui tem uma série de não tem só o Intercept, tem vários aqui. Problema da saúde e de segurança, SST e lesões. O Ministério Público do Trabalho, MPT, obteve uma decisão liminar contra a DH Logistics, que é a operadora do Barracão da Meli, por graves riscos à segurança dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho constatou que empregados trabalhavam carregando pesos em pé em tempo demasiado, sem a devida análise ergonômica de trabalho e sem o programa de gerenciamento de riscos, descumprindo então as normas de regulamentação número 1 e número 17. Aqui essa é uma publicação do Ministério Público de Campinas. Relatos de trabalhadores também mencionam que a pressão e assédio causaram abalo psicológico. Jornal A Verdade. Assédio e tentativa de silenciamento da organização. Há denúncias do que Meli tenta silenciar e desmobilizar a organização dos trabalhadores, da maneira como a outra lá fez também. Em um episódio, gerentes teriam lotado uma assembleia sindical para implodir a articulação dos trabalhadores, fazendo chacota com quem acreditava em sindicato e exercendo coação e intimidação. Intercept Brasil. Foi a publicação. Estes funcionários relatam que questionamentos nos canais internos da empresa resultavam em represália por parte da gerência, sugerindo uma cultura de medo. Jornal A Verdade. Casos de morte no galpão. Há relatos chocantes envolvendo um funcionário que cometeu suicídio dentro do galpão. Isso aqui foi noticiado na internet pelo Intercept, pela Conti, no YouTube, em vídeo do YouTube. Os testemunhas relataram que a empresa obrigou os funcionários a trabalhar depois que o cara se suicidou, com as máquinas sem parar nem por um segundo, e liberando apenas aqueles que passaram mal com o suicídio do cara lá, né? Esse tema aqui tá ruim de falar, tá, gente? Isso pode cair o vídeo por causa disso, vou parar. O mercado, né? Então, em suas comunicações e canais de recrutamento, busca projetar uma imagem diferente, com ênfase em benefícios e oportunidade de crescimento. Já tive conhecidos que trabalharam, que é muito puxado realmente, mas que também tem lá, quando o pessoal começa a ter dor de barriga mesmo, eles dão uma segurada, porque eles sabem que, afinal de contas, você não pode ficar sem pessoas. Mas tem gente que trabalha com uniforme, tem gente que trabalha sem uniformes, os sem uniforme às vezes não vão ser cadastrados. Então, quer dizer, existe um certo desrespeito à legislação de trabalho, até porque é um tipo de trabalho diferente, né? E muita pejotização. Bom, benefícios do ambiente positivo. A empresa oferece benefícios de auxílio creche, vale alimentação, fretado, planos de médicos e odontológicos. Em seus anúncios ele destaca ambiente de trabalho saudável e divertido. Mas isso é uma publicação deles mesmo. Então eu não posso dizer que isso aí está certo, né? Investimento em escala. A empresa investe em infraestrutura com centros de distribuição equipados com tecnologias avançadas para automatização, mas a automatização significa o quê? Retirada de pessoas ou trabalho em conjunto com robôs. E segue padrões rigorosos de qualidade, segurança e sustentabilidade, segundo a descrição deles próprios. Então dá para colocar um ponto de interrogação. Contratação, CLT. Para a função auxiliar de logística, as vagas são oferecidas sob regime de contrato efetivo, CLT. Não quer dizer pouca pejotização. E conclusão do contexto da matéria aqui de mais de uma IA.
tá? Esqueci o nome da ZIA aqui, gente. Em resumo, a situação da Amelie em seus centros de logística se encaixa no quadro de dificuldades estruturais e precarização algorítmica, apontando na publicação original sobre a outra empresa. A crítica à outra empresa da publicação original é modelo de logística desafiador, assim como a empresa mencionada na primeira reportagem e a Amelie operam ambas num modelo de logística de extrema velocidade que, segundo denúncias, leva à exaustão, riscos ergonômicos e psicológicos. O monitoramento é intenso, existe um contraste interno, enquanto o discurso corporativo enfatiza ambiente saudável, oferece benefícios formais, CLT, fretados, etc. Mas as ações do Ministério Público expõem a realidade de coação, insegurança e pressão. O que veio à tona sobre ambas as empresas, portanto, é um reflexo de um problema que parece estrutural na logística das Big Techs. Então, veja bem, nós pegamos duas empresas, mas elas não são as únicas que têm isso aí. E não é de cabo a rabo também, né, gente? Claro que existem lugares aí que as pessoas são mais gentis, dentro das próprias duas empresas aqui. Mas elas têm casos, sim, de que alguns armazéns estão funcionando com a logística errada. Então, priorizam velocidade máxima na entrega e eficiência algorítmica sobre a saúde e a segurança de seus trabalhadores, importa o lucro e importa os acionistas. Essa matéria é uma matéria boa para a gente poder começar a raciocinar em termos de que as pessoas acham que o setor privado é eficiente e trabalha com seriedade. O setor privado, ele focaliza na eficiência e no lucro dos seus acionistas, dos donos, ok? Então, se amanhã você pegar uma empresa pública que é estratégica no país e você colocar na mão do privado a guisa da eficiência, saiba que a eficiência significa cortar gastos e ter lucro. Empresas estatais não foram feitas para ter lucro. Os lucros devem ser reinvestidos, portanto elas têm que ser administradas pelo Estado. Ah, mas aí tem corrupção. Então você coloca a polícia em cima para não ter corrupção. Você dosa a corrupção, você tosa ela, você toma cuidado com ela, mas deixa ela fazer bem. Companhias de água, companhias de eletricidade, companhias de petróleo não devem ser privatizadas. São segurança dos cidadãos daquele país e não objeto de lucro e cobiça de estrangeiros ou de privado, na maioria deles estrangeiros. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado dessa matéria. Deixe seu like, deixe seu comentário, passe seu vídeo para frente e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.